Eu queria que você me falasse assim os riscos que a indústria ainda corre, o quanto que a gente ainda está sujeito a esse problema, né? O quanto que você precisa de uma equipe bem preparada no laboratório. Eu sempre falo que laboratório é o coração de um laticínios, né? Você precisa de ter equipamentos, né? Tirando de agroindústria que a gente acabou de citar, mas as indústrias maiores que recebem milhares de litros de leite aí, né? Durante o ano, precisam de ter laboratórios equipados e pessoas treinadas porque muita das análises é interpretação, né, Ramon? Sim, sim, total, com certeza. Eu até fico É, assim, indignada que eu acho que tinha que ter mais equipamentos que falar, olha, tá certo, tá errado, tá ruim, tá bom. exatamente, é. Análise é um assunto complicado, né? Vamos lá, vamos primeiro pela fraude. É um assunto polêmico, algumas pessoas não gostam de falar. Eu não tenho problema nenhum em falar disso, né? Assim, Porque, realmente é um assunto polêmico, é difícil até de tratar isso daqui, mas eu acho que a gente precisa sim falar porque ainda é realidade. Infelizmente, né, ainda é sim, realidade. acontece, mas assim, a gente sempre fala com o intuito de reforçar o aprendizado, né? Vamos Sim, por esse lado, na verdade. sim, sim. É, primeiro, eu sempre falo que o cara que frauda leite, ele tem que entender, né? Então, você vai ver lá um cara o cara que não entende de leite, tá? O cara que não tem conhecimento, ele não vai conseguir fraudar. Esse é o primeiro ponto. Porque se ele fraudar, a pessoa pega. Porque ele não Ele vai vai errar saber na mão da quanto, água. ele vai errar exatamente, né? Agora, qual que é o grande problema? Porque as pessoas que realmente fraudam, elas conhecem de leite. E às vezes ela sabe o que vão identificar e qual laticínio vai identificar determinada fraude ou não, Isso. né? Então ele falou, eu sei que eu posso, se eu colocar tantos por cento de água, eu vou fazer esse ajuste com X% de reconstituinte de densidade. Porque o cara lá não faz determinada análise. Ou ele não faz a outra. Eu não estou falando o número aqui para não dar dica para ninguém, pelo Sim, amor de sim, Deus. sim, sim. Tá? Então, assim, é o primeiro ponto. O cara que frauda, ele conhece. Esse é o grande problema, porque ele sabe, se ele conhece, ele sabe qual é o problema que isso gera para a indústria, tá? E às vezes ele sabe mais do que quem tá lá dentro, né, Ramon? Às vezes sabe exatamente. Aí a gente entra numa outra questão. A gente precisa, né, os laticínios precisam investir muito em controle de qualidade, tá? Não adianta ter os melhores equipamentos, ter uma melhor linha de produto, se ele não investe no controle de qualidade. Porque Sim, se uma vez o controle de qualidade falando que o produto está apto para entrar na indústria, ele vai entrar na indústria. E uma sim. vez que ele cai no tanque, não tem como tirar, É. né? Você vai fazer. Então, assim, precisa cada vez mais treinar os analistas, tá? Investir em curso, investir em congresso, colocar o pessoal para participar de congresso. Aí Para eu coloco conversar com outras indústrias, né? O pessoal precisa de comunicar, precisa de trocar mesmo essas informações. Ó, chegou aqui desse jeito, né? Já chegou aí desse jeito, né? Então, ajudar nessas sim, interpretações. precisa desse intercâmbio e precisa, aí que eu falo a importância da ciência, da parte acadêmica, que é a pessoa que vai chegar lá e vai explicar para ele, né, o porquê daquilo. Porque às vezes tem muito o como se faz, mas não tem o porquê se faz. Então, às Isso, e vezes chega assim, uma é pessoa. entender, né? Entender assim, a lógica dos parâmetros, né? Se tem um fora do padrão, o outro que deveria estar no padrão, né? Assim, ter essa. Não sei se é maldade a palavra, né? Mas Sim, ter. Né, conseguir fazer essas observações, né? é exatamente isso o termo, sabe? É maldade. Precisa ter maldade. É assim que funciona. Porque às vezes você tem um cara que até faz análise direito, faz tudo certo, mas ele não sabe interpretar Isso, desvios. Precisa ter exatamente. pessoas que saibam interpretar os desvios, porque eles acontecem diariamente. Dependendo da Sim. indústria, acontecem diariamente. Eu já tive uma experiência, por exemplo, que tinha um produtor que a gente chamava até ele de China, né, de tanta coisa que ele mandava fraudada para gente. Todo dia, todo dia o China dava algum problema. Ou ele dava densidade fora, ou ele dava água fora. Só que assim, por conta da escassez, a gente não podia descartar o China, mas era um Sim. trabalho em cima do cara. Mas se a gente não tivesse, nós analistas, né, a malícia de entender Sim. e interpretar os resultados,
Tinha dia que às vezes dava tudo normal, só um parâmetrozinho dava fora. A gente, pô, não é possível. Aí a gente começava a fazer a árvore Investigar ali, né? decisória, investigar, e a gente sempre achava. Né? Então, assim, o cara tentava, mas a gente sempre achava. Então precisa disso, é literalmente mesmo ter maldade. Não que a gente tem que ficar desconfiando do produtor, muito pelo contrário. Mas a gente Não, tem que gerar maior garantir. confiabilidade para a indústria. É Sim. isso. E é garantir, porque eu falo assim, depois que você toma a decisão de mandar o leite para a fábrica, né? O risco é muito grande, é muito alto, o custo Sim, é muito alto. Não dá para poder, olha, deu errado, atrasou o é, ponto, né? Ah, vamos colocar mais exatamente. fermento, ah, entendeu? Não dá para isso, não dá para poder corrigir lá na fábrica, né? E o que a gente tem Sim, visto muito é isso. Às vezes a falha do laboratório, né, tenta corrigir lá na produção. E aí o custo fica muito maior. E aí é exatamente. rendimento. Sim, sim. E tem outras questões dentro disso, né? Você precisa fazer manutenção dos equipamentos. Aí entram coisas de rotina que são fáceis de controlar. Fazer manutenção de equipamento, comprar reagentes que de fato sejam de empresas que tenham certificação, né? É, garantir que os reagentes, os equipamentos estejam posicionados ou armazenados em locais corretos. Tudo isso interfere. Então, O assim, fluxo ali do laboratório tem que ser pensado, né, para o analista conseguir exatamente. fazer tudo a tempo e a hora. É, Outra coisa também que eu acho muito importante é a quantidade de amostra que chega no laboratório, as amostras brancas, né, que chegam lá diariamente. Essas amostras, esse padrão, né, das amostras precisa ser seguido, esse volume precisa ser obedecido, né, porque se você precisa de rastrear, você precisa de ter volume de leite. Né? Como é que você sim, faz? Ah, não, só chegou 100 ml, eu precisava de 200, né? Porque para você repetir, você precisa de volume, né? sim, sim. Então, eu falo, as amostras brancas, elas precisam chegar geladas, elas precisam chegar com volume, precisa garantir que se eu precisar daquele leite, ele tá ali, né? Exatamente, exatamente. Aí eu incluo já no controle de qualidade o responsável pelo transporte do leite, por que não? Porque ele que faz muitas vezes Sim, a coleta do produtor, ele que vai garantir que o leite chegue na indústria na temperatura adequada. Então, todo mundo faz parte do jogo, né? Até o leite chegar na indústria. Então, essas coisas têm sim, que ser bem sim. observadas. E só reforçando a questão dos analistas, é isso, gente. Invistam em treinamento, invistam em conhecimento, participar de congresso, ler artigo científico, que às vezes ele te diz muita coisa, te ajuda a interpretar, artigos técnicos, enfim. Treinar a equipe de qualidade é de extrema importância. Lógico que a qualidade dos equipamentos também, Sim. e o que eu sempre falo, as pessoas perguntam, pô, eu posso fazer análise do leite com Ecomilk Total? Pode, se for para controle interno não tem problema. A indústria pode fazer a análise, ela tem que gerar um resultado e tem que ser um processo já garantido a qualidade dele. Tem que ser um equipamento ou um processo que já tenha que ter sido validado. Então a indústria pode utilizar, mas sempre treine os seus analistas para fazer as análises conforme a legislação está lá na legislação. Porque uma hora esse equipamento pode parar, uma hora ele pode ir para manutenção e você não pode parar as análises. Então, se você usa esse tipo de equipamento, que facilitam para caramba, todos os analistas têm que saber fazer todas as análises pelas metodologias tradicionais, porque em algum momento pode ser que precise, né? E vai facilitar até mesmo a tomada de decisão e interpretação dos resultados.